Olá, eu me chamo Thalita Barreira Dias, sou cursista do módulo 2 do curso Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Sou uma pessoa de pele negra, cabelos pretos, curtos, cacheados. Estou usando uma blusa laranja de mangas e estou gravando esse vídeo em um ambiente de trabalho. Uma sala com parede de fundo branca e o papel de fundo com o slogan do curso. Bom, nesse vídeo breve, o objetivo é apresentar a linguagem, na perspectiva da psicologia histórico-cultural e como ela é fundamental para o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, a construção dos conceitos científicos e para a promoção de uma educação inclusiva. E essa abordagem, toda essa discussão tem como principal referência o psicólogo Vygotsky, que nos ajuda a compreender como que funciona essa interação entre o biológico e o cultural dentro desse processo de formação humana. Então, para Vygotsky, a linguagem ela não é apenas um meio de comunicação, ela é uma ferramenta psicológica fundamental e essa ferramenta ela vai possibilitar que o indivíduo estruture o seu pensamento e organize as suas emoções, pensando também no desenvolvimento das funções superiores como atenção, memória e raciocínio. A linguagem ela funciona então como um mediador simbólico entre o sujeito e o mundo social, como um elo, como um mediador, como um elo simbólico. E é por meio da linguagem que a criança ela vai construindo sua subjetividade, como ela se reconhece também como parte de um grupo social e cultural ali nesse processo da infância, E a linguagem, ela internaliza as operações mentais mais complexas dentro de toda essa questão simbólica, que diferencia o ser humano de outros seres vivos. Dentro dessa perspectiva, um conceito fundamental, central na teoria histórico-cultural é o de dupla mediação semiótica. Isso significa o quê? Que o desenvolvimento psicológico ele é mediado por dois fatores: os signos, como a linguagem, e a interação com o outro. Então, a construção desse desenvolvimento, ele perpassa por duas questões, que são os signos, aquilo que eu vou atribuir significado, como a linguagem, e a interação com o outro, o meio, E esse processo de construção do conhecimento, ele acontece primordialmente nesse processo de interação social, principalmente nas questões de ensino-aprendizagem. A criança, ela aprende primeiro ali no plano social com o outro e depois ela vai ter o processo de internalizar esse conhecimento. Por exemplo, quando o professor ele vai explicar um conteúdo, utilizando recursos visuais, e aí ele está atuando como mediador. Pensando nesse processo de ensino-aprendizagem, a gente também tem dois conceitos importantes, são os conceitos espontâneos e científicos. Os conceitos espontâneos são aqueles que a criança aprende de forma natural, no dia a dia, na interação ali no seu meio, através da convivência com a família, com amigos, no meio social. E os conceitos científicos são construídos por meio do ensino formal, a exemplo da mediação intencional do professor ali da escola, E a escola tem essa função de transformar o conhecimento cotidiano em um conhecimento sistematizado. Por isso que a gente parte da construção do conhecimento também a partir do meio social dos estudantes. E é importante que os alunos com e sem deficiência estejam nesse ambiente em que o professor crie situações de ensino-aprendizagem que vão promover a transformação, respeitando os tempos e ritmos de cada estudante. Quando nós pensamos nessa articulação, nesse elo entre a educação inclusiva e a mediação docente, a gente percebe que a mediação docente tem um papel essencial na construção de uma educação inclusiva, porque todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência, dependem da qualidade dessas interações sociais, que são promovidas também por essa mediação, e na mediação de ferramentas culturais, principalmente da linguagem, como que essa linguagem está sendo pensada e construída para que esses alunos possam aprender a partir de suas especificidades. Então, as práticas pedagógicas elas precisam ser intencionais, e os professores eles precisam criar esses contextos de aprendizagem que favoreçam a construção de conceitos científicos e o desenvolvimento de funções psicológicas superiores em todos os estudantes. Bom,
para concluir, a linguagem nessa perspectiva de Vygotsky, ela é um meio de comunicação, mas, sobretudo, ela é o principal instrumento de mediação do desenvolvimento humano, né? É essencial para a construção da subjetividade desse ser e da aprendizagem dos conceitos científicos. A atuação intencional dos professores como mediadores desse conhecimento é decisivo nesse processo, né? Principalmente no contexto da educação inclusiva, andam ali lado a lado. Precisam muito considerar a questão da diversidade dos sujeitos e das práticas pedagógicas mediadoras, como pensar nessa linguagem, que precisam ser práticas reflexivas e comprometidas com a aprendizagem de todos. Desde já agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.